Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Obrigada porque você está aqui de novo. E chegamos no último episódio da nossa série Quero Te Apresentar Alguém. Eu adorei gravar essa série, eu adorei estudar esses salmos para estar trazendo aqui para vocês e eu espero que vocês tenham gostado até então. Se você não assistiu os primeiros episódios, não deixe de assistir, o episódio 1 e 2. E hoje é o episódio 3. Então, vamos lá! No primeiro vídeo, a gente falou sobre o Salmo 22, Jesus, sofredor. No segundo vídeo, a gente falou sobre o Salmo 23, Jesus, pastor. E hoje a gente vai falar sobre o Salmo 24, Jesus, como vencedor. E fecha esse ciclo, de 3 salmos que fala sobre a nossa justificação, depois sobre a nossa santificação, que é o nosso presente, nossa caminhada, e depois fala sobre a nossa glorificação com Cristo. Então, esse Salmo 24, ele fala da vitória de Deus sobre o inimigo. Então, do mesmo jeito que nos outros vídeos, eu vou ler com vocês e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que esse salmo quer nos dizer. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Não tem como ler esse texto sem pensar em João 1, Então eu vou ler João 1, de 1 a 3, para quem não lembra sabe do que eu tô falando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele, e aqui esse texto está falando do Verbo de Deus, o Verbo de Deus é Jesus na criação, Jesus é a palavra criadora na criação, e a gente vê aqui o Salmo 24 falando que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ele fundou a terra sobre os mares, então quem que fundou a terra? Quem que é a palavra criadora de Deus? É Jesus, desde o princípio ele estava lá com Deus, ele fundou a terra e, portanto, tudo pertence a Cristo, tudo pertence a Deus, tudo pertence a Cristo, Você pode pensar, tudo pertence a Deus Pai e Cristo veio aqui para morrer, sofrer e ele ficou com a parte chata, mas tudo pertence a Deus Pai. Não, aqui Deus e Jesus são uma pessoa só, Jesus estava presente na criação, então o Senhor pertence à terra, tá dizendo sim que a terra pertence a Cristo, Cristo é o dono de toda a terra. Então se você lembra do que a gente viu no Salmo 22 ali, de Jesus sofrendo pelos nossos pecados, depois no Salmo 23 do pastor que anda ao nosso lado, mas ele não é qualquer pessoa, ele não é um amigo que anda do seu lado, a ele pertence toda a terra, ele é o dono de toda a terra. E por ser o nosso dono, não só de toda a terra, mas de toda a criação, e nós que somos criaturas dele, ele também define quem nós somos, ele define por que nós existimos, porque ele é o nosso dono. Jesus não é alguém que veio para te dar uma vida melhor. A gente já viu que ele veio aqui, ele sofreu pelos nossos pecados, mas não foi para que você vivesse a vida do jeito que você quer. Ele é o seu dono e ele tem o melhor para você, mas ele é o seu dono. Às vezes é duro ouvir uma coisa dessa, como assim eu tenho um dono? Pois é, mas é maravilhoso ter um dono que é o Senhor do universo, que fez todas as coisas com seu poder. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui o monte do Senhor, que em muitos lugares aparece como Monte Sião, é uma representação, um símbolo da morada de Deus no céu. E ao mesmo tempo é o lugar que Deus escolheu para se manifestar, para manifestar a sua presença ao seu povo. Então é um lugar muito simbólico. Quando fala o monte do Senhor, não é um lugar físico, mas é realmente a presença de Deus no meio do seu povo. Esse texto me lembra muito Moisés, quando Deus fala para o povo subir para receber as orientações. Moisés vai e fica 40 dias e 40 noites, E Moisés subiu ao monte do Senhor, mas ele não permaneceu lá. Claro, ele ficou 40 dias, mas ele não ficou morando eternamente no monte de Deus, Claro que Moisés falava com Deus face a face e tudo mais, ele era realmente um servo de Deus, mas ele não permaneceu lá por toda a sua vida, ele não permaneceu para sempre. Mas Cristo, ele está sentado à direita de Deus. Quando a pergunta é quem subirá ao monte do Senhor, me lembra muito em Apocalipse, quando aparece quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, Esse quem é digno, quem pode subir, quem há de permanecer, só uma pessoa é a resposta para essas perguntas, Que é Cristo. Ele pode subir ao monte do Senhor, ele pode se assentar à destra de Deus, ele que pôde abrir o livro e ele que é a resposta realmente para esse tipo de pergunta. Só Jesus é digno, nenhuma pessoa tem maior dignidade do que Cristo para ocupar esses lugares. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse versículo 4 é a resposta do versículo 3, Quem pode entrar, então? Ele não fala Jesus, mas é quase isso que ele fala, Limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O Catecismo Maior de Westminster tem uma pergunta, a pergunta 99, que dá no meio da gente, realmente, pra gente perceber do que ele tá falando aqui. Eu vou ler um pedacinho pra vocês. A pergunta 99 é: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? E aí o começo da resposta, os 2 primeiros parágrafos, dizem assim:
A lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro, a retidão dela e a inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. Segunda parte. A lei é espiritual, assim, se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e o procedimento. Você acha que alguém no mundo tem essa perfeição? De afetos, de sentimentos, de palavras, de ações sem o mínimo grau de qualquer pecado? É isso que os 10 mandamentos dizem. E quando você vê no versículo 4, que é o que é limpo de mãos e puro de coração, ele está falando de intenções puras, atos puros, palavras puras, enfim, tudo livre de pecado. E qual que é a chance, então, da gente se qualificar para subir no monte do Senhor, se essa é a condição, que é limpo de mãos e puro de coração? Nós não temos essa perfeição em nós. Davi disse no Salmo 51:10, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Então, Davi pede um coração puro porque ele sabe que ele não tem. A gente também não tem. A gente tem que se basear na oração dele realmente para que Deus crie esse coração dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, Jesus em Mateus 5:8 fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, nós não temos isso em nós, mas existe uma possibilidade. Jesus diz que são felizes aqueles que têm um coração puro, então é possível ter esse coração puro. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, aqui ele está falando, este obterá, quer dizer, quem? Aquele que cumpre o coração puro, enfim. É esse que vai receber a bênção de Deus. Pelo menos é esse que merece a bênção de Deus. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele falou, este é o que obterá do Senhor a bênção, esse que for limpo de mãos e puro de coração. Mas no próximo versículo ele fala, tal é a geração dos que o buscam. Então ele já está estendendo ali essa bênção para uma geração dos que buscam a Deus, e não só para um que merece essa bênção, porque realmente só existe um que merece essa bênção, que é Jesus Cristo. E quando ele morre, ele passa para nós essa bênção, o direito dessa bênção. Então, porque Cristo cumpriu e pagou no nosso lugar, nós podemos buscar a Deus, mesmo sem conseguir cumprir aquilo que é necessário, porque ele cumpriu o nosso lugar. Então nós podemos dizer como Davi no Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A gente não poderia nem entrar, mas Davi pede para morar. Então quem subirá e quem é de permanecer? Ele pede para morar lá todos os dias da sua vida. E nós podemos pedir isso, só que a gente tem que buscar. A geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora é o ápice do texto. Você foca aqui, porque é o ponto alto, é a hora que a gente abre os olhos e entende o que está acontecendo. É a hora do Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Fala sério, esse texto é demais. Gente, esse texto é maravilhoso. Acho que esse é um dos meus salmos preferidos. Por causa dessa parte, eu arrepio toda vez que eu leio. Mas vamos estudar aqui o que ele tá falando. Levantai as vossas cabeças, né? Isso não dá uma ideia de, assim, você tá lendo aqui, levanta a sua cabeça, quer dizer, presta atenção. Então tá pedindo para as portas prestarem atenção no que vai acontecer, né? Levantem as vossas cabeças. E aí os portais eternos, o que ele tá dizendo aqui, né? Como eu falei, esse salmo tem a ver com Deus vitorioso na batalha, Deus vitorioso contra o inimigo. Então o povo de Deus podia cantar esse salmo, por exemplo, voltando de uma batalha vitorioso. Então eles iam passar pelos portões da cidade cantando vitorioso. Só que aqui tá falando dos portais eternos. São os portais do céu, são os portais da eternidade. São esses portais que tá falando. Esses portais é que tem que se abrir aqui quando esse texto fala. E aí o Rei da Glória aparece várias vezes nesse texto, né? O Salmo 29:2 fala: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tem glória devida ao nome dele. Ele merece toda a glória, não é um favor que a gente presta pro Senhor, para Cristo, para dar a glória a ele, porque ele merece toda a glória, ele é o Rei da Glória. Então, às vezes a gente busca glória para nós, sabe? Busca reconhecimento nas coisas, mas ele é o Rei da Glória, sabe? No final do Pai Nosso, quando a gente fala teu reino, teu poder, tua glória para sempre, a glória é dele, porque ele é o Rei da Glória, é disso que a gente tá falando. E olha só de novo, a pergunta quem é, né? A gente já viu ali quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, e agora parece quem é o Rei da Glória. Então parece que o texto todo tá apontando para a mesma pergunta, para a mesma pessoa. Quem é digno de subir? Quem vai permanecer?
Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse Senhor é Jesus. Quando fala que poderoso nas batalhas, qual foi a grande batalha que Cristo venceu, né? O que Cristo abriu mão da glória dele para vencer? Ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Então ele abriu mão de sua glória, veio à Terra como homem, como a gente viu lá no Salmo 22, e aí ele vence, ele morre, e pela morte dele ele vence, ele ressuscita, e aí você pensa nele vindo depois de vencer o pecado, de cumprir todo aquele plano de Deus para a humanidade, ele retorna vitorioso. E as portas do céu se abrem para receber o Rei da Glória, porque ele cumpriu tudo que tinha que cumprir. Ele se humilhou e agora ele vai ser glorificado e exaltado pelo Pai, porque ele fez a sua obra. E olha que incrível como ele venceu a morte e ele pagou no nosso lugar, ele nos fará passar por esses portais eternos junto com ele. No dia de Cristo, no dia que ele voltar, a gente vai passar por esses portais, por esses mesmos portais que ele passou vitorioso. Nós passaremos para viver com Deus eternamente. E aí eu queria ler o último texto. Apocalipse 19, 13 a 16 fala assim: Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Se a gente pode fechar esse estudo de 3 salmos de alguma forma, é que sim, Cristo sofreu, sabe? Cristo veio, Cristo sofreu. A gente tem às vezes uma imagem de Cristo sofredor, de um Cristo que veio para sofrer e para fazer coisas boas e para atender algumas pessoas e curar pessoas e ser uma referência do passado, do antes de Cristo e depois de Cristo, que até isso querem mudar, né, da história, mas ele recebeu toda a glória devida. Ele não tá mais numa cruz, ele não tá mais numa sepultura, ele não tá morto, ele não foi alguém importante simplesmente para ficar no passado, para ser lembrado com saudosismo. Ele rege as nações como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você pensa que um rei é poderoso, Cristo é o Rei dos Reis. Se você pensa que um senhor de alguma coisa, que um chefe de uma empresa é alguma coisa, que um imperador é alguma coisa, Cristo é Senhor sobre todos os senhores. Ele tem autoridade sobre todas as autoridades. Esse é Jesus que está sentado à direita do Pai. Ele sempre teve toda a glória. Ele só recebeu de volta depois de ter aberto mão, mas ele sempre foi Rei dos Reis, ele sempre foi Senhor dos Senhores. E é por isso que também se torna tão importante o fato dele ter se humilhado para nos salvar dos nossos pecados, mas ainda assim ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Sempre foi e sempre será, e toda a terra confessará que Cristo é o Senhor. Só que aí a gente tem 2 opções. Todo mundo vai confessar que Cristo é Senhor, que Cristo é dono de todas as coisas, ou com gratidão, louvor, alegria por ter sido liberto por Ele, ou quando não houver mais tempo, quando Ele voltar para a prestação de contas, quando Ele voltar para acabar com esse mundo e para vivermos eternamente na vida ou na morte. E essas pessoas que não reconheceram agora que Cristo é Senhor vão reconhecer com arrependimento, com remorso, com culpa, sabendo que elas terão a eternidade longe de Deus. Então, se você está ouvindo essa palavra agora, que seja agora o momento que você vai reconhecer Cristo como seu Senhor, Cristo como sofredor que veio dar a sua vida por você, que veio sofrer pelos seus pecados, Cristo como pastor que caminha com você durante essa vida, te dando paz, alegria e segurança, e Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencedor, vitorioso sobre todo mal, sobre toda a terra. Ele é poderoso, Ele está no céu, Ele rege a terra, e você pode reconhecer isso hoje, crendo nele e vivendo para Ele. É isso por hoje, gente. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Obrigada por acompanhar até esse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu comentário, fala o que você achou. Pode sugerir coisas para os próximos vídeos, agora que a gente acabou essa série. Tem coisa boa vindo por aí, com certeza. Então fiquem de olho, compartilhe esse vídeo se você quiser, manda para alguém que precisa ouvir, assiste de novo. E que esse canal continue crescendo e alcançando muita gente aí por esse mundo. Um beijão e até mais!